Olá, boa tarde, você que está me acompanhando aqui pelo YouTube. Hoje a gente vai fazer mais uma live sobre desenvolvimento infantil. Hoje eu estou num ambiente diferente, aqui na clínica. E como na semana passada, a gente vai fazer o stream aqui pelo Instagram também. Eu vou acabar olhando mais por aqui, porque minha audiência é maior no Instagram. Mas você pode acompanhar o conteúdo aí pelo YouTube, como sempre, né? Só vou olhar aqui um pouquinho mais para cá. Vou me apresentar para as pessoas, vou dar oi aqui, vou começar a introdução novamente, só quis explicar isso para vocês certinho, tá? Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, alguma coisa para perguntar, vou mandando ali que no finalzinho eu olho as perguntas que vocês mandaram, as interações, tudo certinho, tá bem? Muito obrigada e vamos lá. Hoje a gente vai falar dos 8 aos 12 anos, que é quando começa a fase da adolescência, né? Então a adolescência vai ficar para a próxima quinta-feira. Então vamos lá, vou começar aqui no Instagram. Se você preferir, pode me acompanhar por lá também. O meu Instagram é @alesopelsa. Ali, A-L-E, Sopelsa, S-O-P-L-S-A. Acompanha lá. Vai ser muito legal. E se você também se interessar em mandar para alguém, manda aqui no aviãozinho, que esse assunto pode interessar alguém que você conheça também, certo? É muito importante, a gente vem falando há 3 quintas-feiras, essa é a terceira quinta-feira que a gente está falando sobre desenvolvimento infantil, da importância de a gente conhecer alguns passos, né? O quanto isso pode ajudar na forma como a gente cria as crianças, pode ajudar na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional como adultos, e nos ajuda também a entender melhor o que esperar de cada idade, entender melhor o que a gente pode auxiliar as crianças em cada momento do desenvolvimento delas, né? Nós falamos na primeira live sobre gestação aos 2 anos de idade, as peculiaridades de cada um desses momentos. Na segunda live nós falamos dos 2 aos 7 anos, né? As peculiaridades de cada uma dessas idades. E hoje a gente vai falar dos 7 aos 12 anos então, né, que é ali a entrada da adolescência. Vou só colocar aqui nos comentários o título, para caso as pessoas que vão entrando tiverem curiosidade de saber o que nós estamos conversando, para que elas entendam rapidamente. Só um minutinho. Pronto, já fixei aqui. Hoje eu estou num ambiente diferente, estou aqui na clínica onde eu trabalho. Até gostaria de aproveitar e convidar vocês que na semana que vem eu vou fazer uma live falando sobre os meus atendimentos, sobre como funciona o meu trabalho. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas me perguntam o que eu faço exatamente, quais são as minhas linhas de atendimento, como que funciona o meu trabalho. Então eu vou fazer uma live especificamente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida já, além das que vocês já me mandaram, me mandem que eu vou estar respondendo nessa live, mas eu vou explicar para vocês, vou divulgar ainda a data bem certinho, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar então, vamos começar como na semana passada, falando de idade por idade. Hoje são menos, né? Hoje a gente vai falar dos 8 anos, dos 9 anos e do 10 aos 12, que é quando a gente considera a pré-adolescência, né? O início da puberdade. Então talvez seja uma live um pouquinho mais curta, mas não menos interessante e não menos importante, né? Nós conversamos na semana passada que até os 7 anos de idade, a criança ainda não tem condições de algumas coisas importantes, porque a área principal do cérebro ali, a parte frontal, ainda não está bem desenvolvida, que é a área onde nos ajuda a responder com relação ao planejamento e ao controle das nossas emoções. Então, a partir dessa idade que a gente vai conversar hoje, já é esperado que a criança tenha maior condições de planejar as suas ações, ou seja, de pensar primeiro e depois agir, né? Que até então ela primeiro agia, depois pensava. Então agora ela já tem capacidade um pouco mais desenvolvida de pensar para depois agir, de entender o que as outras pessoas estão pensando, de considerar a opinião das outras pessoas, de entender que existem várias formas de responder a mesma questão,
E também a criança já tem um pouco mais de controle sobre as próprias emoções, também muito influenciado pela questão social, que é o que a gente vai conversar muito hoje, né? Eu até comentei com vocês nos stories hoje que eu contei a história de duas amizades que eu tenho, né? Duas pessoas que moram em outras cidades, mas que foram muito importantes no meu desenvolvimento, amizades muito relevantes para a minha história, né? E eu contei essa história justamente para introduzir o tema de hoje, que é onde as amizades começam a aparecer, onde o social começa a se tornar algo muito relevante, onde o papel dos pais continua sendo algo muito presente, mas o social começa a aparecer com mais clareza, né? E aí a gente começa a falar dos 8 anos. O que acontece aos 8 anos de idade? Vocês conhecem aquela expressão 8 ou 80? É mais ou menos isso que acontece nessa idade, né? A criança, aos 8 anos de idade, ela ainda está entendendo o que é sim, o que é não, o que é bom, o que é ruim, o que é muito, o que é pouco, com relação a comportamento, né? Claro, os conceitos ela já conhece, né? Mas com relação às emoções e aos comportamentos, ela ainda está entendendo o que isso significa. E ela não necessariamente vai conseguir aceitar e ela não vai ser muito ponderada com relação às diferentes opiniões. Então, ou é 8 ou é 80. É bem assim mesmo, né? Talvez até essa expressão tenha sido criada por causa dessa idade, tem que pesquisar sobre isso. Porque faz muito sentido, né? Então, essa criança nessa idade, ela não tolera diferentes opiniões. Se ela acha que é 8 e a outra pessoa acha que é 80, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com isso, ela vai ter muita dificuldade de aceitar esse tipo de relação. E isso pode trazer como consequência alguns conflitos de amizades, porque não necessariamente a outra pessoa vai pensar 80, vai ser pai, mãe, tio, avó, responsável, professor que está nos assistindo. Pode ser um outro amigo da mesma faixa etária, né? Pode ser uma pessoa que ele gosta muito, uma pessoa que ele se relaciona diariamente e é amigo. Então, nessa idade, é muito comum aparecerem alguns conflitos de amizade. Então, essa criança já vem desenvolvendo algumas amizades, ela já vem entendendo um pouquinho do papel social, desde lá dos 4, 5 anos, e agora pode ser que algumas amizades fiquem um pouco mais turbulentas, né? E aí nós, adultos, precisamos ajudar a gerenciar muitas vezes, porque aí eles podem simplesmente eliminar, dizer, não é mais meu amigo, não quero mais conversar com essa pessoa, não quero mais ser amigo dela, e a gente precisa, muitas vezes, ajudar essa criança a diferenciar e a gerenciar o que ela está sentindo e ajudar ela a entender, de fato, o que é uma opinião, o que é uma emoção, o que é um comportamento, o que a gente precisa levar em consideração e o que muitas vezes pode ser irrelevante, né? Então, é uma fase em que as amizades estão muito presentes, o comportamento de busca social está muito acelerado, mas, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade da opinião, né? Então, por isso, a criança, por ela não aceitar muito bem as opiniões, ela também vai ter dificuldade de aceitar opiniões com relação a ela mesma, né? Ela vai ter dificuldade de aceitar opiniões críticas, castigos, punições. Muito do que acontece nessa idade, a criança não consegue tolerar, porque ela está justamente buscando o oposto. Ela está buscando o seu lugar, ela está buscando a sua identificação, ela está buscando qual é o seu papel e ela está buscando o elogio. Então, por isso mesmo, faz muito sentido isso que a gente acabou de conversar, de que ela não tolera opiniões, tanto a opinião de outras pessoas, se essa opinião for diferente da dela, porque ela quer validar a opinião dela, ela quer ser elogiada, ela quer encontrar um lugar, ela quer entender que ela tem um valor, que ela pode contribuir, e se isso for o contrário do que ela espera, isso pode gerar algum conflito, isso pode gerar alguma dificuldade para essa criança, né? Inclusive, tá aparecendo pausado aqui, acho que agora voltou. Inclusive, quando a gente fala de elogios, tem um post lá no meu feed você já sabe, né? Organizado, tá bem organizadinho, assim, se vocês rolarem, vocês conseguem achar com bastante clareza as coisas. Tem 2 posts, um sobre castigos e punições e um sobre elogios, que eu recomendo que vocês leiam, principalmente pais que têm filhos nessa idade, né? Dos 7 aos 12 anos de idade, para vocês entenderem a importância que é
os elogios adequados, né? Porque a gente também não pode elogiar por coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, assim, ai, que bonito, você arrumou todo o seu quarto, você já é muito grande, você já é um homenzinho, essa é realmente a sua responsabilidade, muito bem, parabéns. Esse elogio, a gente quer o que com isso? Que a criança aumente o comportamento de arrumar o quarto e que ela faça isso simplesmente para receber um novo elogio e para nos agradar. Só que no fim das contas, ela não está arrumando o quarto porque ela entende que o quarto precisa ficar organizado, ou porque quando ela quiser procurar alguma coisa, ela vai achar com facilidade depois, porque está naquele lugar, ou porque por uma questão de saúde é importante que os ambientes fiquem organizados. Ela está simplesmente fazendo o comportamento para buscar o nosso elogio. Então, esse tipo de elogio, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Né? A gente pode sim elogiar os comportamentos que fazem sentido. Né? Então, quando a criança tem alguma boa ideia, quando a criança faz alguma coisa criativa, quando ela tem um posicionamento interessante, quando ela faz alguma coisa, alguma gentileza. Então, esse tipo de elogio é importante, esse tipo de elogio faz sentido e engrandece a criança e faz com que ela entenda que aquilo que ela fez tem um valor social. Faz com que ela entenda que aquilo que, de alguma forma, ela respondeu para o ambiente respondeu de volta para ela. Percebem a diferença disso? Percebem a diferença desses dois exemplos? Entre eu incentivar através de um elogio que a criança repita um comportamento simplesmente para me responder de volta, sem entender por que aquilo aconteceu, por exemplo, no exemplo do quarto, né? Do que fazer um elogio com relação a algo que ela fez, que é dela, que é da essência dela, que é algo que ela compreendeu, que é algo que de fato ela que fez sentido para ela e contribuiu de alguma forma para o ambiente, para o espaço, para o mundo, para ela mesma, e merece sim ser elogiável para que isso aconteça com mais frequência, né? Conforme quanto mais a gente elogia as pessoas, mais a gente tende a ver esse comportamento sendo repetido. E isso é muito legal. Então, nessa idade, os elogios são levados muito em consideração, porque as crianças elas querem ser respaldadas, elas querem ser compreendidas, elas querem encontrar o seu lugar, né? Pausou de novo, se vocês estão me ouvindo, me digam aí se vocês estão me ouvindo. Se tiver algum problema, de vez em quando está aparecendo aqui para mim pausado, então eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas qualquer coisa vocês vão me dizendo aqui nos comentários, tá? Quando a gente fala dessa questão da dificuldade do 8 e do 80, então vamos pensar, como que eu posso contribuir, então? Como que eu posso contribuir para que essa criança dos 7 aos 12 anos de idade, ela me ajude para que ela responda alguns comportamentos, para que eu possa ensinar algumas regras, para que eu possa fazer alguns combinados? Se eu fizer isso de uma maneira muito incisiva, se eu fizer isso de uma maneira muito punitiva, com castigos, ou fazendo discussões com essa criança, a gente já conversou sobre o que pode emocionalmente causar na criança, né? E a gente pode não ter o comportamento dela de volta de maneira saudável, de maneira esperada. Então, o que a gente pode fazer? Lembra que a gente já falou na live anterior que a gente pode olhar o problema e, através do problema, encontrar a solução através da mesma habilidade que está sendo desenvolvida? Sempre que uma habilidade está sendo desenvolvida para a criança, isso vai gerar uma dificuldade, né, para ela mesma, para os pais, para as outras pessoas que se relacionam, mas a partir disso a gente vai olhar e vai entender o que eu posso fazer para que ela possa, para que eu possa usar isso como habilidade a meu favor, né? Então vamos pensar, tá? Ela quer que a opinião dela seja validada. Ela só aceita a opinião dela como verdade. E não existe preto branco, não existe sim ou não existe bom ou mal, ou melhor, só existe bom ou mal, sim ou não, preto branco, bom ou ruim. Não existe um meio termo, né? Não existe meio termo, mas ou 8 ou 80, né? Que é o que a gente estava falando lá no começo. Então, se a gente pensar nisso, a gente pode pensar o que eu posso fazer para que essa criança me escute, para que ela possa ter alguma mudança de comportamento, para que eu possa ensinar alguma regra, para que eu possa ensinar algum comportamento para ela. Pode ser através disso. Então, eu posso solicitar para ela, como que você acha
que a gente pode agir, então? Se dessa forma não tá legal, se você não respondeu de maneira adequada, se você não aceitou muito bem a regra, que forma que você acha que a gente pode fazer? Então, olhar para essa criança, o comportamento dela, a forma como ela entende as coisas e a solução que ela vai trazer, a gente pode mediar a partir dali e tentar achar o meio do caminho, né? Se a gente ficar discutindo, a gente vai entrar nessa bola de neve e não vai trazer muito o efeito que a gente espera, né? Que é aquele de criar consciência, de criar autonomia, de criar responsabilidade, de desenvolver as habilidades que são naturais da criança, de elogiar as coisas que são elogiáveis, de não punir, de não castigar e de trazer aquela responsabilização que é própria da natureza de cada fase do desenvolvimento, né? Ficou claro para vocês? Vão comentando aí para mim, para me dizendo se vocês conseguiram compreender. Se você está assistindo no gravado, pode comentar também. Comente aqui ou me manda no direct. Vocês gostam bastante de conversar comigo por lá, né? Então, muitas vezes, porque às vezes tem algum ponto, algumas coisas que vocês não gostam de expor nos comentários, preferem mandar por direct, não tem problema, a gente pode tirar algumas dúvidas por lá também, né? Eu gosto bastante de conversar com vocês. Se você estiver assistindo gravado, pode comentar aqui também, pode me escrever da forma que você achar melhor, que a gente vai conversando depois, tá? Se você esqueci de falar alguma coisa, que eu tô com as minhas anotações aqui. Enquanto isso, mandem um aviãozinho aqui para as pessoas que vocês conhecem que gostariam de estar assistindo essa discussão do desenvolvimento dos 7 aos 12 anos de idade. Então vamos lá. Então ficou claro para vocês, né? Se vocês estiverem anotando lá desde a primeira live qual que é as palavras-chave dessa idade, então também é a questão social, desenvolvimento das amizades, desenvolvimento das habilidades sociais e aceitação. A criança ela quer ser aceita nesse momento, ela quer que a opinião dela seja ouvida, e é por isso que ela tem dificuldade de ouvir as outras. Então, essas duas palavras são as palavras-chave que a gente precisa muitas vezes olhar no nosso quadro ali de memórias para entender aonde a gente está, em que campo a gente está pisando, né? Então, aos 8 anos de idade, desenvolvimento das habilidades sociais, amizades e aceitação. Tá bem? Ficou claro para vocês? Como vocês já sabem também, eu tenho alguns textos escritos aqui, onde eu aprofundo um pouco mais, onde eu falo sobre o desenvolvimento. Então, se você quiser ler mais sobre isso, tem uma postagem exclusiva lá sobre os 8 anos de idade. Então, vamos passar para os 9? Vamos lá. Quem aí tem filho aos 9 anos de idade? Você que está me assistindo aí, me conte aqui nos comentários, manda um coraçãozinho, um oi, acena para mim se você tem filho aos 9 anos, ou se você tem algum conhecido, algum enteado, algum neto, alguém que você tem convivência, que você quer ter mais presente e que você quer ajudar no desenvolvimento, me conta aqui se você tem alguma criança aos 9 anos, então a gente vai começar a falar nessa idade. Anota aí, que pode te ajudar também. Então, agora, aos 9 anos de idade, é uma idade muito parecida com os 8, com a diferença... Que coisa, tá aparecendo direto esse negócio pausado aqui. Depois na gravação eu vou ver se tá aparecendo, se vocês estão conseguindo me ver, se as pessoas do gravado vão conseguir ver tudo inteirinho. Espero que sim. Senão a gente conversa de novo, a gente faz a live novamente. Mas às vezes eu dou uma parada, eu paro de falar porque tá aparecendo aqui para mim pausado por problema de conexão. Eu já mudei da 3G para Wi-Fi, da Wi-Fi para 3G e não resolveu muito, né? Talvez tá vindo chuva aí pro nosso feriado, né? Então vamos lá. Aos 9 anos de idade, então como eu estava falando antes, é uma idade muito parecida com os 8. Com a diferença de que tudo que foi aprendido na etapa anterior,
vai ficar mais consolidado agora e vai fazer mais sentido, né? A criança aos 9 anos de idade, ela está aprendendo ainda mais as habilidades de amizade, as competências sociais, ela está muito mais interessada nesse movimento de entender como que as relações funcionam, como que as amizades funcionam, e é um pouco do ensaio, né? A gente sabe que a pré-adolescência é um ensaio para a adolescência. Hoje mesmo eu postei um texto sobre isso, sobre a puberdade, né? Sobre essa fase que antecede a adolescência, que é uma fase muito bonita, né? E os 9 anos é um ensaio do ensaio. Então, aos 9 anos, a gente sabe que se inicia a preparação para a pré-adolescência. Então, todas as habilidades sociais vão ter mais destaque agora. E a criança vai querer mais do que nunca essa aceitação, né? Que a opinião dela seja ouvida, que a opinião dela seja validada. Só que agora ela já aceita com um pouco mais de facilidade, né? Ela já treinou a habilidade anterior de tentar impor a sua própria ela já entendeu as consequências, ela já percebeu como que as coisas funcionam, ela já esbarrou de frente com outras opiniões, e agora ela está valorizando mais, né? Está valorizando mais a sua própria opinião e está valorizando e se interessando pela opinião das outras pessoas, por aquilo que é social e principalmente no enredo que não seja dos pais. Então, nesse momento, os professores entram com mais clareza, né? As crianças estão mais interessadas nos pais de outros amigos, elas vão começar a ter alguns referenciais mais claros de ídolos, né? Que vai ficar muito claro na adolescência, isso vai ficar muito mais próximo, mas a cidade já começa um pouco disso, de querer ter ídolos, sejam musicais, sejam de atores, sejam pessoas de destaque social, sejam pessoas próximas, não necessariamente precisa ser alguém midiático, né? Mas às vezes uma pessoa que essa criança gosta, que ela se interessa, que ela gosta de discurso, ela gosta do que a pessoa ensina, da ponderação, do que ela coloca, de como ela se movimenta, né? Então isso fica muito claro. E às vezes isso, como consequência, traz confronto com os pais, porque os outros estão começando a ser mais relevantes, e às vezes as crianças nessa idade eles vão trazer os comportamentos de fora para dentro de casa e vão questionar o que os pais estão dizendo, vão questionar as regras que os pais estão colocando, vão questionar aquilo que é um movimento que até então estava. Já foi menos, né? Quer dizer, já foi mais internalizado, já foi mais interno, já foi mais dentro da nossa casa, mas ainda até na idade anterior, até a etapa anterior, ainda estava dentro do seio familiar e agora cada vez mais está fora, né? E cada vez mais vai ficar fora. A partir de agora, a criança já pertence ao mundo. Na fase da pré-adolescência, ela vai se entregar para esse momento, para esse movimento, para esse ciclo social. E na adolescência, então, acontece essa quebra, né? Onde é importante, inclusive, que aconteça. É importante que o adolescente vá para o social, é importante que o adolescente se distancie dos pais, se afaste dos pais, que ele queira buscar a sua própria identidade, aquilo que ele quer dele mesmo. Então, os 9 anos já começa a ser um ensaio desse movimento, né? Já começa a ser um ensaio desse sair do lar, sair de dentro dos pais, sair desse estar ali, para poder ir para o meio, para poder ir para o social, né? Então é muito legal e é muito bonito quando a gente olha isso, quando a gente admira essas etapas em que a criança está de verdade agora criando autonomia, está de fato criando essa independência que é tão esperada, que a gente quer lá, desde que nasce, a gente já espera que seja uma criança independente, que seja uma criança autônoma, que durma sozinha, que largue logo as fraldas, que divida os objetos, que brinque sozinho. E aí, quando isso acontece, quando chega nessa idade, onde a criança está de fato na autonomia, ela está começando a ir para fora de casa, muitas vezes a gente se assusta, né? Porque a nossa opinião já não é mais tão única, tão verdade absoluta quanto era antes, né? Então a gente espera tanto por esse momento, e aí quando chega, muitas vezes a gente não consegue lidar. Então a gente precisa olhar com um movimento bonito, né? Eu sempre falo muito isso, né? Vocês já me viram falando muitas vezes.
essa expressão mesmo de que é muito bonita, é muito lindo, é muito maravilhoso. E eu realmente acho que todas as etapas do desenvolvimento infantil são muito bonitas, né? Do desenvolvimento humano como um todo. Toda vez que a gente cresce, toda vez que a gente desenvolve, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, uma habilidade nova, e isso nos abre para uma consciência maior, nos abre para mais possibilidades, eu vejo isso com muita riqueza, né? Porque isso demonstra que nós estamos usando aquilo que é próprio dos seres humanos, que é o aprendizado, que é a consciência, que é o planejamento, que são as emoções, né? Muitas das habilidades os outros animais também têm, mas a essência do ser humano é o poder acolher as suas emoções, compreender a partir disso, planejar e evoluir a partir daquilo que aprendeu, né? Não ficar no estímulo e na resposta o tempo inteiro. É desenvolver para além disso, né? Então eu repito muito isso. E, e aí a gente muitas vezes tem medo dessas etapas que estão vindo. A gente tem medo. Muitos pais já começam a relatar, nossa, mas aí vai ser adolescente, daí vai ser rebelde, eu tô com medo dessa idade, eu não tô preparado para ser pai de adolescente, eu tenho muito medo dessa idade. Por que a gente tem medo, né? Por que a gente tem medo de um ser humano se desenvolvendo, né? Por quê? Porque a gente começa a perder o controle. Começa a perder o controle não de ficarmos descontrolados, mas de perder o controle porque não é mais nosso. Nós não somos mais o único meio dessa criança, nós não somos mais o único alicerce. Agora, tem muito mais por trás, tem o social, né? Então, os 9 anos tem muito disso. A preparação para o que há de vir, é um ensaio do ensaio, né? É o treino do amistoso, se a gente pudesse falar assim, né? Para daí vir o jogo, ser adolescência, e aí depois o fim do campeonato, ou as próximas fases, então é a vida adulta e o restante da nossa vida, que é muito bonita também, né? A vida adulta e tudo, a gente poder colher os resultados de tudo aquilo que foi plantado, todas essas fases anteriores, né? Então, nessa idade a gente já pode oportunizar para a criança. Percebam que a gente falou bastante de autonomia, de independência, né? Que são coisas que todos os pais esperam dos seus filhos, que as crianças tenham consciência crítica, que elas possam se desenvolver, que sejam seres educados, que sejam seres desenvolvidos, que possam buscar os seus lugares, que sejam batalhadores. A gente escuta muito isso dos pais, né? Então, mais do que nunca, venho falando isso para vocês desde criança na barriga, de ela poder participar das decisões, de ela poder fazer parte, de a gente entender que é um ser humano desde lá da barriga. Desde lá ela já tem a oportunidade de decidir algumas coisas, de optar pela própria existência, desde a forma de nascer, do momento de nascer, como nascer, o que fazer, o momento de ser atendido, de ter alguém ali para oferecer conforto, fornecer segurança, fornecer acalento. E agora, mais do que nunca, oferecer para essa criança a oportunidade de participar das decisões. Pedir o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso, como que a gente pode fazer. Não necessariamente a gente precisa seguir o que a criança está dizendo. Não é isso, né? Não é entregar para a criança a decisão e não é responsabilidade dela também. Mas caso ela se interesse, caso seja um ponto de conflito, alguma coisa que a gente não está chegando a um consenso, a gente pode participar ela das opiniões. E às vezes podem sair algumas coisas meio mirabolantes, podem sair algumas coisas que não fazem muito sentido, mas às vezes pode sair uma coisa que você para e pensa, ele está olhando por uma ótica muito mais prática do que a minha. Às vezes pode ser até engraçado, pode ser divertido as soluções que eles encontram para as coisas, e a gente pode aprender com isso, né? A gente já teve 9 anos de idade, a gente já teve 8, a gente já teve 10, já teve 12, já foi adolescente. Mas eles nunca foram adultos. Então, eles nunca vivenciaram todas as etapas que a gente já vivenciou, eles nunca
se formaram na faculdade, nunca terminaram o ensino médio, nunca casaram, nunca tiveram filhos, nunca namoraram, nunca tiveram conflito com um colega de trabalho, enfim, várias coisas que hoje a gente já sabe como resolver, porque a gente já passou por alguma experiência, que isso não foi uma oportunizado para eles ainda, né? Então, às vezes, essa pouca experiência torna as coisas um pouco mais práticas e a gente consegue aprender muito com a visão deles também, né? E eles também aprenderem com a gente. A gente mostrar para eles por que a gente pensa de determinada forma, como foi que a gente chegou a essa conclusão, qual foi o aprendizado que a gente teve na nossa vida, é muito importante. Talvez não o mais importante, eu aprender com ele ou ele aprender comigo, os dois são muito importantes, né? Até então a criança gosta muito de aprender com os adultos, a criança gosta muito de aprender com as nossas experiências. Isso vai mudar lá na adolescência, onde a adolescente gosta de ensinar, né? Mas a criança gosta muito de aprender, ela gosta muito de ouvir o adulto falar, ela gosta muito de ouvir as experiências, ouvir as histórias, ouvir as opiniões. Nem sempre ela vai concordar e nem sempre ela vai seguir as regras, né? É o que a gente está falando o tempo todo. Mas ela gosta de ouvir. E aos 9 anos, passado a fase ali dos 8, daquele conflito de não querer aceitar as opiniões, né? Ela vai gostar mais ainda. Então, incentive seu filho a te ouvir, a ser ouvido, a falar sobre o que ele está sentindo, a falar sobre o que ele está pensando, e a entender por que ele está pensando em determinada coisa. Então, ele quer tomar uma decisão, por exemplo, a gente falou antes sobre conflito com os amigos. Eu não quero mais ser amigo dessa pessoa, ele fez determinada coisa, eu não gostei. Ou ele é amigo de agora, ele é amigo de outra pessoa, não é mais meu amigo, e eu não quero ser mais amigo dele. Então, o que a gente pode fazer? Incentivar ela a pensar, né? Por que isso aconteceu? Por que você acha que ele fez isso? Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Ou o que você poderia ter feito diferente se você pudesse ter pensado melhor? Existiam outras possibilidades? Tinha outras alternativas? Outras coisas que a gente poderia ter feito? Outras coisas que a gente poderia ter pensado? Quais são as possibilidades que a gente ainda tem? E quais são as possibilidades que a gente teria se não tivesse agido como agiu, né? Então, é esse ponto, é participar a criança para que eu possa aprender com as respostas dela e para que ela possa aprender comigo que a gente pode pensar para depois agir, que é uma habilidade que ela adquiriu agora nessa etapa do desenvolvimento, que vem depois dos 7 anos, né? Tenho reprisado bastante isso, porque eu acho que isso é um ponto bastante importante. Então, se a gente for fazer os nossos destaques, as palavras da idade anterior são muito parecidas, né? Então ele vai usar as habilidades que ele aprendeu das habilidades sociais e da aceitação, e agora elas vão estar ainda mais evidenciadas e ele vai colocar em prática isso, né? Mas o social ainda é muito importante. O social está começando aí e ele vai começar a valorizar essas opiniões diferentes. Né? Então ela vai começar a ir pessoas que é legal conversar sobre algumas coisas, é legal ouvir e começar a entrar ainda mais de cabeça nesse social. Né? E aí a gente vai para os 10 anos, que como eu disse, hoje vai ser uma live mais rapidinha, porque a gente tem menos dados para abordar, né? Lá na primeira live foi quase explodindo 1 hora, faltava, sei lá, 5 segundos para dar 1 hora quando eu encerrei. E hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, porque a gente tem menos dados para abordar e elas são muito parecidas, né? Elas são muito, como eu falei, a preparação para a adolescência, um desenvolvimento mais acentuado dessas habilidades de planejamento, do social, da aceitação e das emoções, né? De compreender as emoções. Então, é tudo muito parecido, né? Então, comentem aqui para mim. Enquanto isso, aí depois a gente vai passar então para a pré-adolescência. A gente vai falar com um bolo só dos 10 aos 12, né? A pré-adolescência
A gente compreende que a partir dos 10 anos a gente já pode considerar pré-adolescente, porque algumas produções hormonais, algumas estruturas cerebrais vão se modificando a partir dessa idade. E a gente considera, então, que a adolescência começa aos 12, mas algumas questões fisiológicas já começam a se alterar aos 10, né? A fase da adolescência, propriamente dita, ela pode ir dos 12 aos 24 anos. Socialmente, a gente entende a adolescência até os 18, né? Que é quando a gente considera uma maioridade penal. Mas, na verdade, o desenvolvimento fisiológico que é próprio dessa etapa, ela vai até os 24. Então, a adolescência tem várias subetapas, tem vários momentos, tem várias fases dentro de uma grande fase que é a adolescência. E dos 10 aos 12, então, é a preparação para esse momento que está por vir. É o treinamento, né, para o jogo. A gente falou que é o amistoso, né? Os 9 era o treinamento, os dos 10 aos 12 era o amistoso, então o jogo seria a adolescência. Então é mais ou menos isso mesmo. Nessa idade dos 10 aos 12, a criança está se preparando para descobrir de verdade quem ela é, a escrever sua própria história, a pensar a partir dos próprios argumentos, a criar os próprios instrumentos para resolver as suas questões emocionais, as suas questões comportamentais. Ela está aceitando muito a opinião das outras pessoas, ela está ouvindo muito aquilo que o social está dizendo, os professores, os pais, os outros amigos, os próprios amigos, né? Essa criança gosta muito, né? Esse pré-adolescente, ele gosta muito da opinião dos outros amigos, isso é muito relevante para ela, né? Vai se tornar ainda mais relevante depois na fase da adolescência, mas agora já começa, e é muito importante que isso aconteça, né? Porque, como a gente falou antes, o afastamento que acontece na adolescência é importante. Esse corte de se distanciar da infância e começar a autonomia da vida adulta é o que está acontecendo agora nesse momento na pré-adolescência. Então, a criança vai gostar de do âmbito familiar. Não significa que ela não vai mais responder aos pais, que ela não tem mais relação com os pais, que ela não tem mais vinculação, que a gente precisa se distanciar, largar a mão e agora, seja o que Deus quiser, vá com os seus amigos e eu não tenho mais responsabilidade com você. Não, não é isso. Não significa que eles não estão mais interessados nos pais. Não significa que eles não querem mais a convivência com os pais e que a opinião não precisa ser dita. Muito pelo contrário. Mas ela precisa ser mais argumentada, precisa toda a vinculação que a gente foi construindo até agora, que a gente falou muito, né, da importância lá dos primeiros 1000 dias, da vinculação até os 6 anos de idade, e tudo que a gente construiu até então vai ser usado agora, vai ser importante agora e vai ser colocado em jogo, porque se a gente construir uma afinidade importante, uma vinculação consolidada com a criança até agora, ela vai nos procurar para resolver os problemas dela também. Nós também vamos ser amigos. A gente vai mudar a configuração, né? A gente vai deixar de ser simplesmente o pai, o responsável, aquele que mantém uma posição de segurança, de conforto e de caracterização de alguém que supre essas demandas, para ser alguém que vai ser amigo, né? Então, sim, a gente pode ser amigo dos nossos filhos, porque é isso que eles estão buscando nessa etapa. É isso que eles vão buscar a partir de agora. Alguém que os compreenda, que atenda às necessidades daquele momento, que entenda o que ele está pensando, que acolha as suas lamentações, que vão aparecer agora nessa etapa também, que acolha os seus conflitos emocionais, que acolha as suas dúvidas, que agora são muito mais condensadas, são muito mais argumentativas, tem muito mais clareza, e às vezes não vou conseguir lidar, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, uma coisa muito clara, mas, por exemplo, deu uma espinha na minha cara e eu não posso sair de casa, não posso para a escola, não posso para a festa, ou eu não tenho roupa para ir na festa, eu não tenho o tênis da moda, ou as pessoas não gostam de mim, começa a aparecer muito isso. Então a gente precisa ser amigos dos nossos filhos para mostrar para eles que
a gente pode lidar com essas emoções de algumas formas, né? Porque a gente se aproxima com eles a partir da forma que eles enxergam e não mais com o distanciamento de simplesmente ser um porto seguro para responder de forma imediata às demandas, mas sim participando com eles das decisões, assim como os amigos dão conselho, participam e colaboram para o desenvolvimento, né? Ficou claro para vocês? Na live da semana que vem a gente vai falar mais sobre essa etapa da adolescência. A pré-adolescência, como eu repeti algumas vezes, é essa etapa do amistoso para o jogo, né? Então, vai ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer com tudo isso quando a gente for aprofundar de fato o que é a adolescência. Mas nesse momento, é um momento que a criança está mais calma, as birras já não acontecem mais com tanta frequência, não tem mais tantas discussões, as opiniões são um pouco mais aceitas, ela consegue colocar as opiniões dela, e tem esses descontroles emocionais que a gente acabou de dizer, mas os argumentos racionais aparecem com mais clareza. O que mais tarde vai bagunçar de novo na adolescência, né? Então, fiquem atentos na semana que vem, no mesmo horário de hoje, no mesmo horário da série de lives que a gente está fazendo, às 14h35, a gente vai falar mais sobre a adolescência, certo? Algumas pessoas foram comentando aqui conforme eu fui fazendo as pontuações, as perguntas, né? Mas não surgiu nenhuma dúvida, né? Não surgiu nenhuma interação que precise ser respondida. Então, caso surja alguma dúvida no decorrer do tempo, quem for assistir no gravado, ou se você que está me assistindo tiver alguma dúvida nesse sentido, né? Disso que a gente falou, de todas as etapas, me pergunta, que na semana que vem a gente vai repassar novamente, principalmente essa última parte. Não falei muito sobre ela, justamente para a gente falar mais sobre isso lá na adolescência, porque senão a gente começa a entrar nos critérios, a gente começa a entrar nos debates dessa fase que é muito bonita, né? De novo, falando que é bonito, mas é uma fase que eu vivenciei de uma maneira muito importante, eu vivenciei de uma maneira muito imersa. Eu amo muito pensar na minha adolescência, amo muito pensar nessa fase. Eu sei que tem muita gente que não gosta, sei que tem muita gente que tem muita tristeza quando lembra disso, que passou por bullying, passou por afastamento, passou por momentos difíceis durante a adolescência, não gosta de lembrar da sua adolescência. Mas eu gosto muito de lembrar da minha. A minha foi muito bem vivida. Eu tenho muitas lembranças positivas, de coisas que eu vivenciei, de coisas que eu aprendi, de sonhos que eu projetei, nem todos eu consegui cumprir, mas projetei muitas coisas durante a minha adolescência e eu lembro com muito carinho dela. E a gente vai falar mais sobre ela, então, na próxima quinta-feira, às 14h35. Então, aguardo vocês lá, aguardo vocês nesse horário, na semana que vem, para a gente falar mais sobre desenvolvimento infantil. Então, fico aberta caso vocês tenham alguma dúvida e a gente vai conversando, tá bem? Lá no meu feed tem várias postagens sobre isso, tem várias. Eu trouxe todas as etapas do desenvolvimento e eu falo muito sobre dicas e formas que a gente pode para cada momento. Tá bem? Muito obrigada para quem me assistiu, muito obrigada para quem interagiu e quem vai assistir depois. Tá bem? Abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Só um pouquinho, gente. Já vou encerrar aí com vocês também, tá? Deixa eu só salvar aqui no vídeo de TV. 7h11. E foi. Então, gente, todo o recadinho que eu passei aqui vale para vocês também, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no meu Instagram. Tem bastante material, bastante texto sendo postado lá diariamente. Tenho certeza que vai ajudar vocês a